querido diácono Marquinho, caros irmãos e irmãs presentes na nossa catedral, caríssimos amigos que participam conosco desta celebração por meio das nossas transmissões pelas redes sociais. O Evangelho que nós acabamos de ouvir é relativamente breve, mas, por outro lado, possui uma grande profundidade, porque nos mostra Jesus no contexto da última ceia, num diálogo comovente de despedida. E aí, talvez muitos se perguntem, mas se esse evangelho fala da última ceia, por que não foi anunciado na quinta-feira santa? E aí, nós encontramos uma razão muito simples. Muitos dizem que estas palavras compõem o chamado testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o testamento só é aberto após a morte da pessoa. E no caso de Jesus, o seu testamento foi aberto depois da sua paixão, morte e ressurreição. E estas palavras de Jesus precisam também ser ouvidas e acolhidas à luz da ressurreição, porque Jesus, nosso Senhor, se faz presente na igreja também através do mandamento novo que Ele nos deixou. Jesus deu esta ordem aos apóstolos e a nós: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um mandamento que já estava presente no Antigo Testamento. Mas por que então é chamado de novo? E aí nós encontramos também duas razões. Este mandamento é novo porque a medida do amor é o amor dele. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A medida não sou eu, a medida é ele. E não só, porque o amor dele é capaz de renovar todas as coisas. Nós sabemos que na última ceia, Jesus mandou fazer memória dele ao instituir a Eucaristia. Este é o testamento ritual. Ele mandou fazer memória dele até que ele volte na celebração eucarística. Mas Jesus também nos manda fazer memória dele na vivência do amor que ele simbolizou no gesto do lava-pés. Às vezes, o ser humano é capaz de chamar de amor tantas atitudes estranhas, atitudes egoístas, individualistas, atitudes de posse sobre o outro ou de posse sobre as coisas. O ser humano, às vezes,
por atitudes que chama de amor, é capaz de viver uma mesquinharia tão grande. E aqui nós vemos algo diferente. O amor dele é a medida, um amor que é puro, um amor que é eterno, que é total e radical, um amor que, como ele mesmo disse em outro momento, significa entregar a própria vida, porque só ama de fato aquele que é capaz de dar a vida pelos seus amigos. O amor do Senhor não se manifesta apenas na sua palavra ou nos seus gestos, mas sobretudo na capacidade de dispor-se de si mesmo, num gesto totalmente livre e de entrega. Esse amor, queridos irmãos e irmãs, é a medida, e esse amor é a fonte do amor cristão. Vejamos, esse amor é testemunhado de uma forma muito concreta na primeira leitura, que nos mostra o trabalho penoso dos apóstolos na evangelização. Eles passaram por dificuldades terríveis. Nós sabemos que até o século IV, até o chamado Edito de Milão, que foi dado por volta do ano 315 por Constantino, a igreja não possuía liberdade de culto. Muitos historiadores chamam aquela época de época dos mártires. Quantas pessoas, como o seu Senhor, doaram a sua vida, entregaram a sua vida, como os próprios apóstolos. E veja, São Lucas, aqui na primeira leitura, relata o crescimento da igreja e a necessidade de que a igreja se organizasse. Começam a instituir os presbíteros, que estavam à frente das comunidades, com orações, com jejum também, pregando o evangelho. Os presbíteros, muitos não o sabem, aqueles que, como eu, receberam o segundo grau da ordem, a ordem sagrada tem 3 graus. O primeiro grau, o diaconado; o segundo grau, o presbiterado, que nós padres recebemos; e o terceiro grau, o episcopado. Assim, a igreja começa a se estruturar, e os apóstolos, no meio daquelas dificuldades, ainda incentivam os irmãos a perseverarem na fé, a permanecerem na fé, que tinha origem no Senhor Jesus. Vejam, só o amor é capaz de explicar tudo isto. O amor é maior que as dificuldades, maior que todos e cada um dos sofrimentos que uma pessoa pode sofrer, passar. Assim nós entendemos que Deus vai conduzindo a sua igreja na vivência do amor, até chegarmos no momento do qual São João, na segunda leitura de hoje, nos fala. São João, que escreveu o Evangelho, escreveu também o Apocalipse. E ele fala que surgirão novos céus e uma nova terra. A vitória da ressurreição transformará o céu e a terra. Não existirá mais o mar.
O que ele quer dizer isso? Que no céu não vai dar para pegar uma prainha? Mas na verdade nós precisamos entender a mentalidade judaica. O mar era entendido como a morada do Leviatã. Eles entendiam que no mar existiam os espíritos imundos. Vamos nos lembrar, quando Jesus fez um exorcismo, o espírito mau entrou nos porcos e os porcos se atiraram no mar. Numa determinada noite, os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas. Quer dizer, ele não afunda no mar. O reino do mal, como eles pensavam, não tinha poder sobre ele. Ele está acima do mal, não afunda no mal. E assim, por isso, no final dos tempos, o mar não existirá mais, porque haverá apenas a vitória do amor que o Senhor nos faz e deseja que vivamos agora, que nos entregou não como algo estranho a si mesmo, mas como uma realidade que Ele viveu em primeira pessoa, uma realidade que Ele deseja que nós vivamos. Vejam, no final do Evangelho, Jesus falou assim: olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. O amor é o sinal distintivo do discípulo de Cristo. O amor, se nós pararmos para pensar, não é uma realidade estranha ao ser humano. O nosso coração foi feito para amar. Se nós tivéssemos nascido com um manual de instrução do nosso coração, nós iríamos ver que ele existe para amar, e que ele não foi feito para guardar mágoas, para guardar sobretudo ódio, para alimentar certos instintos de vingança, aquele desejo de devolver o mal recebido, aquele desejo, às vezes mesquinho, que leva a ter aquela tentação de limitar o perdão, ou de cancelar o perdão. O nosso coração foi programado para amar, e esse mandamento novo corresponde à nossa essência. A nossa essência cristã é o testamento de Jesus. Então, o que nos resta, se não pedir ao Senhor um coração novo, capaz de viver um mandamento que é novo na medida, é a medida dele. Senhor, meu coração não consegue, eu não dou conta, mas muda o meu coração. O seu amor renova todas as coisas, renova o meu interior e me dá a capacidade de amar de forma muito concreta aqueles que estão perto de mim e aqueles dos quais eu mesmo preciso me fazer próximo. Vamos pedir à Mãe de Deus, a Rainha do céu e da terra, que com tanto amor nós também veneramos neste mês de maio, a Virgem Maria, que também viveu o amor de Deus. E vejam, na nossa diocese, ela é venerada como Mãe do amor divino, Mãe do amor que é Jesus. Ela que concebeu por obra do Espírito, que é o amor do Pai e do Filho, que ela possa pedir a Jesus esta graça, para que demos testemunho de Jesus, através da vivência do mandamento do amor. Esse é o distintivo. O distintivo é o amor. O distintivo do discípulo de Jesus, do cristão,
é o amor, e o amor vivido na medida dele, não nas nossas medidas. É esse amor que renova o mundo e que vai fazer surgir novos céus e uma nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.